Olá, seja bem-vindo à aula em que vamos falar sobre uma das formas de mensurar o risco sistemático. Eu estou falando do CAPM, o Capital Asset Pricing Model, ou modelo de apressamento de ativos de capital. Vamos falar sobre ele? Inicialmente vamos relembrar o risco sistemático e que ele é uma parte do risco de mercado que não pode ser eliminado pelo instrumento da diversificação, ou seja, a gente não consegue reduzir essa parte do risco. O máximo que conseguimos reduzir por meio da diversificação é o risco não sistemático ou chamado também de risco diversificável. E, bom, isso foi já visualizado lá pelo Harry Markowitz na teoria do portfólio, mas a grande questão que ainda estava no ar era como seria possível mensurar esta parte do risco sistemático, ou seja, uma vez que a gente não consegue eliminar esta parcela de risco, como que podemos pelo menos mensurar esta parcela? Foi nesse sentido então que alguns acadêmicos, alguns estudiosos começaram a trabalhar com a ideia de tentar mensurar o risco sistemático. E foi aí que o William Sharpe e também o Lintner, eles desenvolveram o que hoje a gente conhece por CAPM. Na época eles trabalharam de forma independente. O Sharpe tem seu artigo que trata do CAPM publicado em 1964, e o Lintner em 1965. Mas não se sabe se foi coincidência, enfim, mas esses dois trabalhos eles surgiram de forma paralela na mesma época. O que importa para nós hoje é que a gente tem o CAPM como uma das maneiras de mensurar o risco sistemático. E o que ele faz? Vamos lá. Uma das grandes contribuições do CAPM foi trazer a ideia do coeficiente beta. O coeficiente beta, então, ele é a chave para mensurar o risco sistemático. E o que ele faz? Ele compara o ativo com o mercado, ou seja, ele compara o quanto que um ativo ele anda de forma parecida ou não em relação ao mercado, isso utilizando uma medida de risco. Ou seja, ao invés de a gente utilizar, nesse sentido, o desvio padrão para medir o risco, a gente considera o beta, e o beta ele representa o risco de um ativo em relação ao mercado. O que seria o mercado e o que seria um ativo? Vamos a um exemplo. Se a gente considerar o mercado de ações brasileiro, por exemplo, um ativo poderia ser uma ação, no caso Petrobras, Vale do Rio Doce, Gerdau, uma ação de qualquer empresa, e o mercado, no caso, ele poderia ser representado pelo principal índice da Bolsa de Valores, no caso o Ibovespa, que é nada mais do que uma carteira teórica. A gente vai falar em detalhes sobre ele, mas o Ibovespa representa uma carteira de diversos ativos da Bolsa de Valores, e aí ele seria um índice representativo do mercado como um todo. Então o beta é uma comparação, ou seja, a gente tem o resultado do beta vai ser um indicador, e ele indica o quanto esse ativo possui de risco, a mais ou a menos, em relação ao mercado como um todo. Olhando para a fórmula do beta, a gente tem que ele nada mais é do que a covariância do retorno do ativo com o retorno do mercado dividido pela variância, o desvio padrão ao quadrado do retorno do mercado. Então, RA aqui na equação é retorno do ativo, da ação, retorno do mercado é representado por RM, e a gente tem que a covariância, veja, ela é uma métrica estatística similar à variância, só que a variância ela olha apenas para uma série. Já a covariância, ela considera duas séries. Então a covariância ela indica o quanto uma série anda junto com a outra. Aqui aplicado para o contexto financeiro, a gente tem o retorno de um ativo andando junto ou não, com o retorno do mercado. Se as séries forem independentes, ou seja, uma série não tem nada a ver com a outra, a covariância entre elas vai ser igual a zero. Se a covariância for igual a zero, aqui na forma do beta, a gente tem que o beta também será igual a zero. Veja, uma curiosidade para quem já estudou estatística, já trabalhou com regressão, o beta ele é calculado da mesma forma que o coeficiente de inclinação de uma reta no contexto da regressão linear. A gente vai falar isso mais para frente, como que a gente pode utilizar o CAPM e o beta num âmbito aí de análise estatística
de regressão linear. Vamos agora falar sobre a interpretação do coeficiente beta. Bom, a gente tem que, se o beta for menor do que zero, este é um caso raro, mas indica que o risco do ativo em questão que está sendo analisado é inferior ao ativo livre de risco, ou seja, pode ser como, por exemplo, um investimento em ouro ou em alguma moeda de outro país, por exemplo. Para ficar mais claro, o que a gente entende como um ativo livre de risco? No caso do Brasil, um ativo livre de risco, ele pode ser um título público atrelado à taxa básica de juros. Então veja, a gente tem um título público chamado de Tesouro Selic, que ele é um título com característica pós-fixado e ele é atrelado às variações da taxa básica de juros do Brasil, a Selic. Esse título ele pode ser considerado como livre de risco, porque ele seria um investimento com menor risco na economia brasileira. A gente vai falar também sobre isso em detalhes quando a gente entrar em investimentos, mas já fique com essa ideia na cabeça que se a gente fala de ativo livre de risco, normalmente estamos nos referindo a títulos públicos atrelados à taxa básica de uma economia, né, de um país. Se o coeficiente beta for igual a zero, significa que o retorno esperado do ativo em questão é exatamente igual ao ativo livre de risco. Se a gente tem um beta menor que 1, ou seja, entre 0 e 1, na verdade, a gente tem uma situação de um ativo conservador, um ativo defensivo, em que, nesse caso, o retorno esperado do ativo ele vai ser abaixo do mercado, mas em contrapartida, o risco também é menor em relação ao mercado como um todo. Se a gente tem um beta igual a 1, então a gente tem que o retorno esperado daquele dado ativo é igual ao retorno do mercado. E se a gente tem um beta maior do que 1, a gente tem um ativo mais agressivo. O que é um ativo mais agressivo? É um ativo que ele possui uma variação maior, ele possui um risco maior em relação ao risco do mercado como um todo. Em contrapartida, espera-se que o retorno deste ativo também seja superior ao retorno do mercado. O CAPM foi o primeiro modelo que utilizou a ideia de relação linear entre risco e retorno baseado na teoria do portfólio de Harry Markowitz. A gente tem que o CAPM ele associa o retorno esperado de um ativo ao seu beta, né, ao seu coeficiente de risco sistemático. Então, assim, a gente pode também chamar o beta como um coeficiente de risco sistemático. O CAPM, então, pode ser expresso pela seguinte equação. A gente tem o retorno esperado de um ativo I, ele é igual ao retorno do ativo livre de risco, expresso aqui pelo RF, somado a um termo em que a gente tem o retorno de mercado menos o retorno livre de risco. Então, é o excesso de retorno do mercado em relação ao ativo livre de risco. E esse termo multiplicado pelo beta, né, pelo coeficiente de risco sistemático do ativo em relação ao mercado. Veja que o CAPM ele vai resultar em um retorno esperado para um dado ativo. Isso é muito importante para o campo das finanças como um todo, não só para análise de ações, porque acabou que o CAPM ele começou a ser utilizado também na parte de finanças corporativas em custo de capital, ou seja, fazendo um parênteses aqui, a gente tem que o custo de capital de uma empresa, ou seja, o custo de uma empresa ter dinheiro circulando dentro dela, né, ele é dividido em custo de capital próprio e custo de capital de terceiros. O custo de capital de terceiros, de forma geral, a gente pode calcular por alguns métodos, como o custo médio ponderado de capital, mas a ideia geral é que o custo de capital de terceiros ele seria uma espécie de uma média ponderada dos financiamentos, das taxas dos financiamentos e dos empréstimos que a empresa capta. Mas e como que a gente consegue calcular o custo do capital próprio dentro do contexto de finanças corporativas? Então, uma das formas é utilizando o CAPM, ou seja, o custo do capital próprio de uma companhia ele é representado pelo retorno esperado dos seus acionistas. Isso pode ser mensurado pela equação do CAPM. Bom, mas qual é o impacto disso tudo? Veja que uma empresa ela vai utilizar o seu custo de capital, que no final é uma taxa, né? Ela vai utilizar essa taxa de custo de capital
para aprovar ou não aprovar novas propostas, novos projetos de investimento. Então, se um projeto de investimento ele tem um retorno esperado superior ao custo de capital, a empresa vai aceitar esse projeto. Caso contrário, ela rejeita o projeto. Então, esse é um impacto do uso do CAPM, calculando o retorno esperado para o âmbito das finanças corporativas. Assim, a gente encerra, então, nossa primeira aula falando sobre a ideia geral do CAPM e de como ele pode ser aplicado tanto para o contexto de avaliação de ações, de cálculo do retorno esperado de acionista, e também como que a mesma ideia é aplicada no âmbito das finanças corporativas na parte de mensurar o custo de capital de uma companhia. Obrigado, até logo, nos vemos na próxima aula.